Povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com você neste dia, que a bondade de Deus e em sua graça e misericórdia possa ser sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus. Em nossa devocional de hoje, quero estar falando sobre o tema o legado da fé cristã. O legado da fé cristã. E queria estar falando nesse tema com base num texto bastante conhecido por todos nós, que é na carta aos Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 1, que diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Bem sabemos que a carta aos Hebreus, como já falei em uma devocional anterior, é uma carta que ela foi escrita para alegrar o povo de Deus, para consolar o povo de Deus que vivia um período bastante crítico de perseguição no início da igreja primitiva. Pois o imperador de Roma, ele colocava fardos pesados sobre o povo de Deus. E, consequentemente, os judeus, alguns que se convertiam ao cristianismo, se viram como que sobrecarregados no que diz respeito à sua fé. E alguns deles estavam abandonando a fé devido à perseguição e sofrimento que eles estavam passando. E o autor da carta aos Hebreus escreve esta carta para consolar o povo de Deus a ficarem firmes, a não abnegarem da sua fé, a não abrirem mão da sua fé, a não se esvaziarem da sua fé, e sim ficarem perseverantes no Senhor, a não apostatarem da sua fé. E hoje eu queria estar falando sobre esse tema, sobre o legado da fé cristã. Vale ressaltar, queridos, que ao longo da história do cristianismo, desde os primórdios até nós, todo o período, toda a igreja, ela teve desafios sobre a provação da sua fé. Isso não foi diferente com os nossos ancestrais, isso não foi diferente com os profetas, não foi diferente com os apóstolos, não foi diferente com os pais da igreja, não foi diferente no período medieval, não foi diferente com os reformadores, com os pós-reformadores, e certamente não é e não será diferente conosco. Possivelmente, talvez, o maior desafio que nós, a igreja contemporânea, ou um dos maiores, podemos assim dizer, é justamente esse período que nós estamos passando de isolamento social, onde muitos, infelizmente, já têm sucumbido da sua fé. Não são poucas as pessoas que já não escutam mais a pregação. Não são poucas pessoas que já não lêem as Escrituras. E olhe que estamos a pouco mais de um mês. Próxima semana agora, iremos completar apenas 2 meses de isolamento social, de quarentena, ou seja, colocada pelos governantes em prol da nossa saúde, visando a questão da proliferação deste vírus que tem se alastrado sobre todo o mundo. Eu fico a me perguntar, quem será nós, Igreja do Senhor Jesus, após pandemia? Porque isso vai passar. Cremos em Deus dessa maneira. Eu creio
que logo, logo, permitindo Deus em sua bondade, retornaremos à nossa normalidade, uma nova normalidade, a verdade é essa, dos nossos cultos, dos nossos afazeres, dos nossos trabalhos. Mas quem será nós após esse momento? Eu me pergunto se daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, qual será o legado que nós deixaremos desse período que nós estamos vivendo? Se daqui a 100 anos, se os nossos descendentes, quando falarem de nós, igreja contemporânea, qual será a história, qual será o legado que eles terão de nós acerca da nossa fé, acerca da nossa cristandade? A minha oração é que eles possam saber que a igreja do século XXI foi uma igreja vibrante, guerreira e principalmente uma igreja perseverante. Que não sejamos lembrados como uma igreja covarde. Que não sejamos reconhecidos ou lembrados como uma igreja que abandonou a fé. Mas que, pelo contrário, possamos nós hoje olhar para trás e nos espelharmos naqueles que deixaram um legado de fé e, consequentemente, deixemos nós também um legado aos nossos descendentes. Pois o texto em destaque fala sobre isso. Na parte A do versículo 1 do capítulo 12, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Aí você pode se perguntar, pastor Alisson, mas que testemunhas são essas? As testemunhas do capítulo 11 do livro de Hebreus, que são aqueles classificados como os heróis da fé. É bem verdade que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo bastante desafiador, pois nenhum de nós esperávamos que isso acontecesse. Mas aconteceu. E nos perguntamos como sair dessa e como viver após essa situação que nós estamos passando e enfrentando. A resposta é: vamos olhar para os nossos antepassados, a qual o capítulo 11 fala de uma imensa relação daquilo que a Bíblia diz como os heróis da fé. Homens como Abraão, homens como Isaac, homens como Jacó, homens como Davi, homens como Asaf, homens como profetas, que na sua época presente viveram desafios tão grandes quanto os nossos, e alguns até muito maiores. Mas mesmo assim, não desistiram da fé cristã. Mesmo assim, perseveraram. E o legado que eu e você temos ao ler as escrituras desses homens que viveram antes de nós é de que foram homens piedosos, é de que foram mulheres piedosas, pessoas que perseveraram na sua fé, crendo no Senhor, não largaram a sua fé em Jesus Cristo, perseveraram na sua santidade perante a Deus. E o legado que nós temos deles é que eles são fiéis e foram fiéis ao Senhor. A minha oração é que nós possamos ser também lembrados da mesma maneira, quando um dia formos, talvez, pesquisados e lembrados. Quando daqui a um tempo, não sei, 50, 100 anos, quando nossos descendentes olharem para trás, possam dizer: mas a minha mãe, mas a minha avó, o meu avô, mas a minha igreja, naquele período de pandemia, perseverou na fé. Ficou firme no Senhor e nas suas promessas. Pois é isso que requer de cada um de nós. Pois a continuação do texto diz o seguinte: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Enquanto houver fôlego de vida em nós, vale ressaltar que nós estamos em uma corrida proposta. O cristianismo é sim uma corrida,
é sim um caminho, é sim uma trilha a ser seguida. E isso deve ser seguido, trilhado, corrido, como o texto mesmo diz, com perseverança. Quando a Bíblia fala de perseverança é porque haverá obstáculos. Haverá obstáculo do pecado, como o texto mesmo diz. Pecados esses que tentam nos parar. Pecados esses que nos tentam nos imobilizarmos. Mas devemos perseverar, resistindo a toda e qualquer tentação, para não pararmos e continuarmos firmes em nossa caminhada. Eu sei que o tempo é desafiador, mas o que se exige de nós é perseverança. Quando você se vê talvez triste, abatido, desanimado, olhe para as Escrituras e comece a ver o exemplo daqueles homens que viveram no antepassado e que perseveraram. Homem como Moisés. Basta você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver lá a grade dos heróis da fé. Homens que perseveraram, que mesmo a fio da espada, não negaram a sua fé. Note que o escritor aos Hebreus, ele consolava os cristãos da era contemporânea, da igreja primitiva, fazendo com que eles se lembrassem dos nossos antepassados cristãos, dos heróis da fé. E se nós queremos vencer, e se nós queremos triunfar sobre essa situação que nós estamos passando, só tem uma maneira. Não é olhar simplesmente para os filósofos da época, que encontram simplesmente respostas filosóficas para os tempos presentes. Não. Se queremos vencer e superar, temos que olhar para trás. Mulheres como Ana, que mesmo em meio ao desafio da sua vida, perseverou na fé. Mulheres guerreiras, homens guerreiros, que perseveraram na sua fé. A nós, tanto a mim quanto a você, está proposta uma caminhada. Infelizmente, alguns têm parado no caminho. Alguns têm desistido da fé cristã. Porque essas pessoas talvez iludidamente ouviram um evangelho falso, um evangelho antibíblico, achando que a vida era mil maravilhas, e não é. Pois o próprio Cristo já havia nos advertido que no mundo teríamos aflição. O cristianismo não é um mar de rosas. Nunca foi. O cristianismo é de fato uma caminhada a ser seguida pela graça e ajuda de Deus. Parar nesse momento não vai resolver nada, muito pelo contrário. Só irá complicar ainda mais. Que você possa perseverar na sua fé. Que você possa insistir na sua fé frente àquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. A grande pergunta é: mas pastor Alisson, como que isso é possível? Como que é possível vivermos mesmo em meio a tudo isso, firmes e perseverantes? Como é possível ficar perseverante nessa caminhada, mesmo diante de tanto obstáculo a ser vivido, a ser superado, a ser vencido? Você quer a resposta? A resposta está na parte A do versículo 2, quando o autor aos Hebreus diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Só tem uma maneira, amados, de vencermos todos esses obstáculos presentes da era atual. É olhando para Jesus. Se ficarmos olhando para quem morre, se ficarmos olhando para quem está desistindo, se ficarmos olhando para a mídia, se ficarmos olhando apenas para as notícias, vamos morrer, vamos parar, vamos ser atropelados. Só tem uma única maneira de vencermos tudo isso que está à nossa frente. Se queremos ser lembrados como uma igreja perseverante, uma igreja piedosa, uma igreja fiel,
temos que voltar os nossos olhos para o Senhor. Porque é Ele que foi o autor e é o consumador da nossa fé. Ele é aquele que firma a nossa fé em nosso coração. Olhar para o mundo, olhar para as circunstâncias é sucumbir. Olhar para Jesus é perseverar. E a minha oração nessa noite é que Deus possa nos fortalecermos, erguer os nossos olhos aos céus e sabermos que é de lá que vem o nosso supremo e verdadeiro socorro. Coisas nos acontecerão. O caminho da caminhada cristã é um caminho marcado por obstáculos. Alguns de nós iremos sair daqui feridos, mas contudo, que possamos perseverar e chegar ao final, cientes de que lá temos a nossa recompensa. Recompensa essa que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, a saber, a nossa salvação. Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, a minha oração, ó Deus, é que o Senhor aplique esta palavra ao coração do teu povo, dos teus filhos que está ouvindo, Deus, desta devocional neste momento. Que possamos, ó Pai, perseverarmos diante de todo e qualquer obstáculo que está à nossa frente. Eu sei, ó Deus, que é um desafio para nós, igreja contemporânea. Eis uma grande incerteza, eis uma grande, ó Deus, interrogação do que seremos quando tudo isso passar. A minha oração e a minha esperança é que possamos sair dessa mais fortalecidos, mais fiéis, mais perseverantes, mais fervorosos no Senhor. Pois é em Ti, ó Deus, que se encontra a nossa esperança. Alguns ficarão pelos caminhos, alguns pararão, mas que possamos perseverar. E sei, ó Deus, que a única maneira disto acontecer é voltar os nossos olhos para o Senhor, Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Com esta palavra, Deus, eu oro para que o Senhor sustente a fé de cada membro e congregado da PIB de Bahia. Que eles não venham, meu Deus, sucumbir em sua fé, mesmo em meio a todo este desafio que nós estamos vivendo na era contemporânea. Guarda o teu povo, Deus, no nome do Senhor Jesus. Oro, Deus, continua a perseverar em oração diante do Senhor, para que o Senhor, Deus, possa dar direção aos governantes, aqueles, ó Pai, que são responsáveis por decisões. Que o Senhor possa conceder sabedoria. Oro, Deus, em nome do Senhor Jesus, pelos profissionais da área da saúde, que estão na linha de frente nesta guerra, uma verdadeira guerra, ó Deus, invisível, contra esta pandemia que tem, ó Deus, ceifado a vida de várias pessoas. Oro, Deus, para que o Senhor guarde o teu povo. Oro, Deus, para que o Senhor nos livre de toda calamidade, pois é no Senhor que colocamos a nossa esperança e confiança, Pai. Porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Assim nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa estar te abençoando e que possamos caminhar e correr esta caminhada perseverando, sabendo que é o Senhor o nosso verdadeiro e supremo prêmio. Que Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus.